Vessa, cara, há quanto tempo que você é setorista do Corinthians? Há quanto tempo que você cobre o Corinthians? E talvez esse final de semana, até essa segunda-feira, meados de terça-feira, no jogo decisivo, talvez tenha sido ou talvez um dos dias mais delicados, quentes, de bastidores fervendos do Corinthians desde que você começou nessa trajetória, Vessone? Pô, acho que sim, viu? Tô nessa aí desde 2004, mais ou menos, né? Já são aí 18 anos praticamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, cobrindo o Corinthians. Então peguei de tudo lá no clube, né? Desde rebaixamento até o Japão. Então você pega a trajetória de um ano do centenário, pega Ronaldo Fenômeno, enfim, teve de tudo um pouquinho. A última década que foi a mais vitoriosa, agora os últimos anos que o Corinthians perdeu um pouco o protagonismo. E sim, cara, eu acho que foi um final de semana difícil no seguinte sentido: juntou muita coisinha que se transformou em algo muito grande. Então, você toma uma goleada, porque pra mim 3-0 é goleada, você toma uma goleada do Palmeiras, você resolve fazer uma ação que você simplesmente silencia 30 milhões de pessoas na rede social. E quando eu falo 30 milhões, eu não estou falando da estimativa de pesquisa de torcida. O Corinthians tem, nas suas 4, 5 principais redes sociais, que é o que contabiliza hoje os clubes, 30 milhões praticamente, uma contagem ali dessas empresas especializadas. E aí, de quebra, surge o dia, começa com o treinador, com Covid, não sei o que, você tem uma decisão com o Boca, e aí a torcida pistola da vida porque o ingresso foi cobrado muito caro e o site teve dificuldade. Você junta tudo isso num caldeirão, com possibilidade de jogadores gripados, mais gente. Enfim, foi um dia bem complicado, um final de semana, na verdade, muito complicado. Um final de semana que fazia tempo eu acho que não tinha, porque foram pequenos, grandes assuntos que se transformaram em algo muito grande. Eu acho que o presidente concedeu a entrevista até para tentar dar uma acalmada também. A intenção do treinador acho que também era falar um pouco para poder comentar também sobre, principalmente o que aconteceu no sábado, as opções dele de poupar jogador e tudo mais. E é isso, cara, o Corinthians tem essa efervescência mesmo. O clube, é assim, uma coisa que eu aprendi, clube de massa, ele tem um poder para as duas coisas. Tem momentos que a coisa não tá tão legal, cara, só que passa uma semana, você vira, parece que já é o maior clube do mundo e é o maior time do mundo. E tem momentos que parece que tá tudo bem, você precisa de uma semana para se destruir, se autodestruir. Então o clube de massa, ele tem muito esse poder, cara, é incrível, assim. Ao mesmo tempo que é legal, você não para ali, tem muito assunto, muita confusão, mas ao mesmo tempo, cara, é uma situação ali que você fala, puta, não tenho paz nem para respirar, acontecendo coisa no marketing ou no jurídico. O Corinthians é uma cidade, né? Um clube de 1.000 funcionários, então as pessoas muitas vezes falam, mas o Corinthians... Não, o Corinthians tem vários departamentos, tem sub-13, 15, 17, feminino, basquete, vôlei, futsal... Então assim, o marketing, o jurídico, você começa a olhar ali e fala, cara, isso é uma cidade que tem 1.000 funcionários e isso daí vai acontecendo muita coisa. Tem muita tomada de decisão certa, tem muita tomada de decisão errada, tem pessoa boa, tem pessoa ruim, tem incompetente, tem de tudo. Então a gente tem que acompanhar esse dia a dia, mas é muito gostoso. Ao mesmo tempo o dia passa rápido, você tem muita notícia sempre. Então eu trabalho num site segmentado de notícia do Corinthians, isso é muito bom, porque a gente sobe uma notícia a cada 40 minutos praticamente do clube. Então isso pra gente também facilita. Se fosse um clube que não tivesse tanto barulho, tanto assunto, certamente a gente sofreria mais nessa hora até de preencher o nosso dia a dia. Sobre essa lei do silêncio, cara, que era a tua opinião, eu até falei hoje na Rádio Bandeirantes, eu acho que alguns protestos eles acabam sendo um tiro no pé. Eu até fiz um paralelo com o que rolou na Vila Belmiro. O Santos venceu 3-0 o América e o protesto por decisões da diretoria era não cantar, não apoiar os jogadores durante o jogo para um time que precisa somar pontos para não ter as mesmas dificuldades que teve no ano passado. Esse é um protesto que não entra na minha cabeça. Acho meio burro, né? Não acho inteligente. E aí, quando você tenta fazer essa lei do silêncio, óbvio, se você ganha, né? Isso é o de menos, dá tudo certo, mas por esse contexto todo, de tudo que rolou, não foi muito inteligente você falar de lei do silêncio, evitar fake news, porque quando você não sabe efetivamente o que tá rolando, é muita gente falando e muitas vezes falando muita besteira, né? O caso do Cássio, por exemplo, é um caso que responde o que você tá dizendo. Ele simplesmente exemplifica isso. Vai pro aquecimento, sai. Foi a primeira vez que a gente viu uma gripe no aquecimento não proporcionar um jogador atuar.
aquilo ali começou mil teorias. Pipocou, não queria jogar, quer ferrar o Vitor Pereira. Você tem 1000 teorias. E aí era simplesmente uma gripe mesmo, pegou o grupo, vários jogadores, o clube não tinha informado nada, ele deu o direito de todo mundo pensar bobagem. Umas muito grandes, outras menores, mas um monte de bobagem foi falada em rede social por torcedor. Então, quando você não se comunica, quando você não fala abertamente com a sua torcida, ela dá direito de pensar muita coisa. Você abre essa brecha. Você abre essa brecha. Então, por exemplo, o Robson Bambu faltou em 2 treinos. O Jô faltou em treino. Um desses casos, inclusive, o Capelanes, que divulgou, explodiu a notícia. Se o clube divulga ali, faltou, nós estamos cientes, vamos punir. Ali me passaria um ar do quê? Pô, os caras estão em cima, o clube tá em cima dos caras, não tem conversa, clube organizado, não tem conversinha. Quando descobre a imprensa depois, eles tentam ali ocultar uma situação como essa, vira o quê? Parece que é uma várzea, falta quem quer, não acontece nada, não tem punição. Então, acho que muitas vezes até a gente entende que no futebol se esconda muita coisa, só que tem coisa que eu acho que no futebol não precisaria esconder, que o simples seria falar a verdade. E as pessoas entenderiam de maneira muito melhor do que depois quando vem a notícia, explode parecendo um escândalo que não era uma coisa de uma notinha de rodapé do clube. Então essa ação de silenciar a rede social do clube durante 3 dias, claro que a diretoria foi dar entrevista, o Duílio defendeu a sua própria ação, e aliás ele é o presidente, então ele autorizou uma ação como essa. E dificilmente ele pegaria o microfone, não, a gente se arrepende e tal. Eu sabia que ele não ia fazer isso. Mas a aprovação, você pega as enquetes todas que foram feitas em redes sociais, nos sites, a maioria da torcida não curtiu, não gostou. Eu acho que quem teve a ideia e quem autorizou não pensava num 3-0 contra, até entendeu, peraí, sentou numa mesa, cenário, vamos lá, se a gente ganhar, tá tudo certo, vamos perder uns likes, mas tá tudo bem. O empate, ok, se perder, acho que tá tudo bem. Só que acho que não contavam com 3-0, cachapante, uma vergonha daquela, uma postura horrível do time e tudo mais, que um 3-0 que quase, sei lá, foi 4-5. E que se fosse 5 seria normal pela diferença que foi. E ali eles tomaram o impacto, porque ali cai o mundo na cabeça deles, torcedor querendo algum lugar só para desabafar, mesmo que colocar no Instagram do clube, ou no Twitter do clube, ou no Facebook, vocês são... Enfim, qualquer coisa, acho que o torcedor falava, ok, eles me ouviram. Não sei se eles vão ver, mas eu tive o meu espaço. Quando os caras não tiveram isso, você transformou aquilo numa coisa talvez pior, um barulho muito pior, entendeu? Então, eu particularmente não gostei da ação, não que o tema contra a violência no futebol, preciso nem dizer que isso é óbvio que a gente sempre vai defender, é que eu acho que eles misturaram muito ali a imprensa com possível fake news, com o cara que vai lá e ameaça o Cássio com uma arma. Peraí, o jornalista então tem culpa se a arma, o cara que enfim, tem aquela índole, resolveu fazer aquilo, o que eu tenho culpa? Vocês têm culpa? Ninguém tem culpa daquilo. Aquilo, o cara... É a mesma coisa que quem gosta de brigar fora do estádio, o cara que gosta de brigar de organizada. Aquele cara ali, ele não precisa que... o jogador provocou em campo na comemoração, provocou e aí mexeu com a torcida, eles foram lá brigar lá fora. É balela, ele não precisa daquilo. Ele não precisa de alguém provocar em campo, ele vai lá e briga porque ele gosta. Aquele barato é o dele mesmo. Aquilo é a adrenalina dele de vida, é aquela. Então, tem muita coisa que eu acho que nesse sentido, eu acho que deu uma misturada ali. O clube diz que está tudo bem, que foi uma ação que eles gostaram, os 3 dias. Mas eu, particularmente, eu apoio, claro, qualquer coisa contra a violência no futebol. É que eu acho que o timing não foi legal, juntou temas que talvez não precisariam estarem juntos. Acho que, de maneira geral, não gostei, assim.